Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma, né? Como você pode ver, eu estou aqui acompanhado da Aline, cadeira cativa de 2023, então já emendou com 2024. Que ótimo! A cara dela, que ótimo! Ai! Muito bem, como você ouviu na semana passada, né, que começamos com o Lucas, que é o presbítero responsável pela área do discipulado, estarão aqui em 2024 os discipuladores. Entendeu? Então, nós vamos ter jovens, homens, mulheres, adolescentes, okay? Que são discipuladores. E a ideia é essa aqui, mostrar que todo mundo está na mesma caminhada, com desafios diferentes, com propósitos diferentes. E nesse ano a gente tem o desafio de falar sobre como é que a gente consegue adquirir, né, essa maravilhosa e boa vida. A gente está falando que a maravilhosa e boa vida é um objetivo comum. É engraçado que é para crente e não crente, né? Embora os caminhos sejam diferentes. O caminho que o não crente busca para a maravilhosa e boa vida é outra. Dinheiro, prazer e tantas outras coisas. O caminho que o cristão procura é o que a gente vai abordar aqui. Só que hoje é interessante, a proposta que a gente tem, eu e a Aline, é que a gente vai falar do processo inverso. Como é que a gente arruina todo esse processo, né? Como é que a gente destrói e sem fazer força. Isso mesmo. Muito bem, então a Aline vai dar aula de destruição hoje. Pega uma marreta. E é interessante mesmo. Mas antes da gente seguir, nós vamos orar. Queria convidar você a fechar seus olhos aí, vamos falar com Deus. Maravilhoso, bom Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em mais uma Academia da Alma para falarmos sobre um tema tão importante que é essa busca, né, pela maravilhosa e boa vida que nós sabemos que podemos ter a partir de Cristo Jesus. Mas, embora pareça tudo muito óbvio, muito simples, a gente sabe que existem várias decisões no meio do caminho. E a temática de hoje nos chama muita atenção disso, né? Que muitas vezes a gente acha que está tomando decisão no caminho certo, mas as nossas decisões têm, ao invés de nos levar a uma maravilhosa boa vida, têm destruído a boa vida que o Senhor tem nos dado. Então, que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento, nos ajude a pensar, refletir e nos oriente em qualquer processo de mudança que seja necessário. Oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o texto de hoje é Romanos, capítulo 1, versículos de 18 a 32, né? Romanos 1, de 18 a 32. Eu vou fazer a leitura na área. Você acompanha aí, ok? Posso ler? Pode. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio,
contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Muito bem. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, de todos nós que estamos participando da Academia da Alma, é que esse texto ele foi escrito para uma igreja, né? Embora muitas vezes se use essa perícope, né, esse trecho, para falar de pecados, principalmente ligados à homossexualidade, a gente precisa lembrar que esse texto não foi escrito para o mundo. Ele foi escrito para a igreja, né? Então, não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro. Então, isso precisa ser muito alerta para nós. Porque senão a gente pega esse texto e faz como pá, né? Só fica empurrando para os outros. Sim. É para eles, não é para mim. Sim. Não, mas o texto, ele foi escrito para a igreja e nós, como igreja, recebemos hoje, então a gente tem que mudar o instrumento de trabalho, é uma enxada. A gente tem que trazer para nós. E a proposta aqui hoje, até um pouquinho diferente do que a gente faz, é olhando algumas expressões que existem no texto. Existem, assim, passos muito claros, eu vou até adiantar, são 6 passos que apontam para a ruína, tudo que a gente está fazendo. Se a gente começar a seguir esses passos, a gente vai destruir qualquer perspectiva de maravilhosa boa vida. Então, a ideia não é só mostrar para você, fazendo assim você arruina. Não, pare, interrupção. A ideia de que eu vou olhar para a minha vida, então você precisa pegar a sua enxadinha, sim, começar a puxar para perto e vendo em qual proporção você talvez esteja cometendo uma coisa ou outra. Eu espero que você não esteja fazendo absolutamente nada do que o texto diz. Bem, vamos começar então no versículo 21, né? No versículo 21, fala de pessoas que, tendo conhecimento de Deus, olha que coisa interessante. Não estamos falando de gente que nunca abriu a Bíblia, gente que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, o primeiro modo de arruinar a vida, ou qualquer perspectiva de uma maravilhosa boa vida, é voltar as costas para Deus e querer viver sem Ele. Agora, Aline, como é que a gente pode fazer isso? Virar as costas para Deus? A gente começa, primeiro, aquilo que a gente sempre fala, modo automático, né? Aqui fala para a igreja. Então, o povo vai para a igreja, o povo, né, senta, escuta a pregação, ora, mas de forma automática, né? Não estou ali com o verdadeiro sentido, o verdadeiro temor, entendendo, né, que aquele passo é importante para uma intimidade com Deus. E aí eu começo da forma automática. O outro passo que eu acho que é o que acontece muito, né, que a gente relativiza, né, as verdades de Deus. Então a gente está indo à igreja, mas a gente começa a dizer que não é bem assim. Aquilo que o mundo está falando até que tem um sentido, tem, né, não é tão ruim. Né? E a gente começa a relativizar as verdades da Bíblia. Ela já não é mais, né, a regra de fé e prática. A única. A única, ela já não é. Né? Ela é só mais uma. Só mais uma. Então, isso é de forma delicada, né? Quando a gente fala, quando eu li o texto, a gente realmente percebe que o povo vai fazendo coisas, né? Assim, uma coisa de cada vez, até chegar ao extremo. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, que a gente começa assim, né? O automático, relativizando, achando que a palavra tem algumas brechas que eu posso, né, deixar, vamos dizer assim, entrar certas coisas que a palavra de Deus não condena, né? Ou a palavra de Deus não diz, né? E a gente começa a dar ouvido a outras coisas, né? A outros deuses. Entendi. Quando você fala do modo automático,
para tentar traduzir para as pessoas que estão participando, a gente está falando de entrar e sair da igreja, estou falando de cantar, de ouvir a mensagem, mas de não perceber transformação na minha própria vida. Não ser impactado por nada, né? Não ser impactado e nem a partir desse impacto ter uma mudança prática. Não, isso aí eu deixei domingo passado. Isso. Eu já não sou mais assim. Né? A pessoa está naquele modus ali igual. Só que é interessante, né? Porque normalmente a gente é muito reativo com relação a isso. Se eu falasse agora para os nossos ouvintes assim, não, pode ser que você não tenha mudança. Não, eu tenho mudança. É importante que não só eu fale sobre a minha mudança, mas que alguém fale sobre a minha mudança. Sim, tem que ser, né, visível. Eu preciso dessa avaliação de terceira parte, né? Não é eu falando de mim mesmo. Não. Eu preciso dessa, um mentor. A avaliação do outro para saber se realmente eu estou sendo impactada e transformada, né? Entendi. Pode continuar? Não, por características, né, que a gente... Isso é muito interessante, porque às vezes a gente peca muito quando a gente fala eu sou assim, é o meu jeito. É de família. É de família, é DNA, né? A gente sempre justifica, né, assim, aquilo que realmente... E que a gente sabe que não é bom. Porque eu acho que tudo aquilo que não é bom para mim, fisicamente. Para o outro também, mas para mim, fisicamente. Né? Que se eu sou uma pessoa intolerante, eu vou ser intolerante e eu vou sofrer com essa intolerância. Mas eu vou sofrer. Vou fazer outros sofrerem, mas eu vou sofrer. Né? Quando eu sou grosseiro, quando eu desprezo minha família. Essas questões eu vou sofrer. Então é importante ter essa avaliação lá de fora, porque às vezes eu estou acostumada até com esse meu sofrimento, né? Eu sou assim, eu sofro. Tá bom, mas eu já estou acostumada. Isso aí. Bem, então a primeira atitude que a gente viu é voltar as costas para Deus, e a Aline está falando aí que é o modo automático, e também você olhar a Bíblia não como a única regra de fé e prática, mas como um texto que também pode ser comparado a um texto de um filósofo ou qualquer outra coisa assim. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está voltando as costas para Deus. Claro que essas duas linhas que ela seguiu, elas não são delimitantes, né? Sim. Tem muito mais coisas. Quando a gente volta as costas para Deus e a gente começa a querer viver sem Ele, ou no modo automático, a gente começa a sofrer. Bem, a outra questão é tornar-se cego, né? E no próprio versículo 21... o texto diz, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, a ideia de cegueira vem disso, né? O seu coração ficou obscuro, você não consegue mais perceber o que é real. Bem, o que você poderia dizer sobre isso, nesse processo aí de continuidade, de tomar decisões que nos afastam dessa maravilhosa boa vida? O que para nós é o passo 2 de tornar-se cega? É você realmente começar a se afastar de um ponto tão grande de Deus que, na verdade, você não consegue mais olhar nada de maravilha. Né? Então, você começa a se tornar cego, você não consegue avaliar as coisas de forma consciente em relação a Deus, né? Aquilo que Ele quer que você faça. Então, eu me afasto, eu já não consigo mais entender o que Ele quer da minha vida, eu já não consigo mais escutar Ele, eu já não consigo falar com Ele. Então, eu começo a cada vez mais me afastar da presença dEle e eu vou escurecendo, eu vou perdendo esfriando a clareza. Aquilo que a gente fala muito sobre, o primeiro amor, né? O pessoal fala muito sobre isso. Mas quero voltar ao primeiro amor. Não, o primeiro amor tem que permanecer sempre, né? A gente precisa... E a gente fala sobre estar assim, no Brasil, estar dentro, né, da comunidade, dentro da igreja, né? Se um estimulando o outro para realmente, né, pegar fogo. Então, a gente acaba realmente se afastando, né, de Deus, e esse afastamento faz a gente não ter mais clareza de nada. E as coisas, né, de Deus ficam... Acho que a gente começa a banalizar, começa a não ter mais profundidade, a não... as pessoas falam, mas eu lia a palavra e Deus falava comigo e agora não fala mais.
Mas por que não fala? Porque, na verdade, eu dei as costas para Deus, porque realmente eu não estou ali com o meu coração, né, puro, querendo realmente estar com Ele ali naquele momento. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa perspectiva de ter o controle das coisas. A gente tem um relacionamento com Deus e, de alguma medida, a gente quer controlar esse relacionamento, né? Então, eu acho que já está suficiente o que eu busquei, eu acho que já está bom a transformação que eu alcancei, eu não me entrego totalmente. E, ao mesmo tempo, como eu não consigo avaliar todas as situações, eu não vou percebendo que eu, na verdade, estou esfriando. E foi muito legal você destacar esse processo do esfriamento do primeiro amor, que eu tenho muita bronca quando eu vejo um crente novo, né, convertido, ele chega todo animado, e alguém mais velho passa do logo e diz assim, logo, logo isso passa. Porque essa é a declaração formal de que todo mundo já foi assim um dia. Sim. E todo mundo esfriou, e isso é o que deve acontecer. Não é isso que deve acontecer. Deveria falar, eu quero isso de volta, né? Tipo assim, opa, vamos buscar, né? Ou então assim, aquela pessoa chegar e dizer assim, mantém, cuidado com isso, porque foi isso que me esfriou. Isso. Mas a pessoa, vou falar uma frase que eu ouvi num retiro de pastores. Pastor muito mal, muito afastado mesmo, um quadro muito grande, tinha tentado suicídio algumas vezes. E não sei como é que todas as pessoas escutam isso, né? Um pastor cometendo suicídio, mas para nós também é muito chocante. E a frase que ele disse, que me marcou muito, foi assim, a verdade é que eu nem sei onde eu me perdi. Ele não consegue nem perceber qual foi a primeira ação que ele teve que começou a esfriar. Tem tanto lixo em cima, você é dentista, né? Então, assim, eu imagino que começa lá a cárie, sim, mas vai juntando resíduo de comida, não sei o quê, papapá. Nem tudo é cárie, mas você tem que ir tirando. Aqui está o centro, né? Quando eu fiz o exame do meu cálculo renal, o médico falou assim, você pega o cálculo e manda para o laboratório. Que no laboratório eles vão pegar o núcleo do cálculo para descobrir qual é a origem daquele negócio, né? O meu é de ácido úrico. Porque ele fala assim, tudo que está ao redor é só lixo. É o que estava lá no rim, que acabou grudando aqui, mas isso não é importante para nós. Mas é o núcleo. E eu fico pensando assim, caramba, que frase impactante, onde foi que eu me perdi? É claro que a gente não deve gastar muito tempo nisso. Se a gente já está perdido, a ideia é retornar para o primeiro amor. Vamos, né? Se você ficar vasculhando onde foi que eu me perdi, isso não tem fim. Vai continuar perdido. Isso não tem fim. Você vai voltar num processo de regressão ao útero da sua mãe e você não tem fim. Tem gente que vai fazendo regressão. Tem várias técnicas disso aí. Onde que eu cheguei? Cara, você vai virar uma célula isso aí. E não vai conseguir resposta para isso. Bem, então, primeiro, voltar as costas para Deus. Segundo, tornar a mente cega, né? Negando a realidade. Terceiro, prazo para arruinar, é a idolatria. Versículo 23 diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, toda a glória que era para ser dada a Deus começou a ser dada para um monte de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a idolatria. O que você entende assim como idolatria? Porque a gente às vezes limita muito a idolatria, né? Isso, eu achei muito interessante porque realmente hoje a gente fala de uma idolatria muito mais ampla, né? Que a gente... Era muito mais fácil falar assim, eu idolatro um outro Deus. Uma imagem. Uma imagem, né? Então, se eu não tenho imagem na minha casa, se eu não tenho um santinho, se eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra. Mas hoje, né, a gente é bem ensinado aqui na igreja e fala de idolatrar um filho, idolatrar o seu marido, uma posição, né? Idolatrar o dinheiro. A gente não fala que a gente quer dinheiro, mas a gente fala que a gente quer viver bem. Então, eu busco, né, o meu sucesso financeiro, né, porque isso é importante para mim, mas de uma forma que eu me torno, assim, é essencial, porque se eu não tiver esse financeiro, eu não estou feliz. E aí a gente começa a entender que tem várias formas, realmente, da gente se perder.
né, de realmente tirar o foco de Deus, né? Então, assim, eu falo que creio nesse Deus, mas esse Deus tem que ser o Deus da minha fortuna, tem que ser o Deus do meu filho, tem que me dar um filho assim, né, e ele não pode morrer, porque se morrer eu morro junto, né? Esse porque Deus, ele é a minha vida. Ele é a minha vida, isso aí, é muito mais importante. Aí o meu marido, minha posição no trabalho. Então a gente percebe, né, que nós temos várias formas de idolatria e que precisamos lutar. Então você está dizendo também que essa idolatria, ter um Deus, faz parte do ser humano. Sim, sempre. Né? Alguém precisa sentar no trono. Isso, a gente precisa, né? Precisa desse relacionamento, vamos dizer assim, né? De deuses, né? E a gente tem que se preocupar com isso, porque a gente acaba tirando o foco daquele que é o Deus, aquele que realmente está conosco, que vai providenciar tudo, mas não é tudo aquilo que a gente quer como humano, né? Eu sempre converso, né, lá em casa e eu falo assim, gente, assim, para mim, né, assim, Jesus veio, mas ele não veio para resolver minha questão financeira, ele não veio resolver minha questão até familiar, de briga ou de... Não, ele veio para me salvar, para falar assim, eu morri por você, agora você está livre, agora você tem um caminho, você pode, né, você tem intimidade comigo. Mas a gente quer esse Deus que resolva essas questões. Vão ser resolvidas... É um Deus que me sirva. Isso, que me sirva. Né? Vão ter questões que vão ser resolvidas, claro, mas isso não quer dizer que seria o principal, porque eu fico imaginando, e se eu fosse, né, assim, pobre, então esse Deus não me serve, né, porque eu sou pobre, ele não resolveu minha questão, eu preciso de uma cesta básica, preciso que alguém pague de um pão, então esse Deus não me serve, né, ou se de repente o meu filho morre, não, esse Deus não me serve mais. Então eu sempre falo isso, que a gente precisa realmente olhar né, assim, a Escritura e perceber que Deus se revelou para a salvação, para dizer, vocês têm uma vida eterna, espiritual, né? O material não é o foco de Deus. Nós, humanos, que ficamos presos a essa Mas é importante, então, a gente sempre perceber, nosso coração tem um trono em que um Deus precisa sentar. Sim. Ou vai sentar o Deus verdadeiro, né? Ou ele vai dividir cadeira comigo, ou com um monte de outras coisas. Verdade. Por isso que é importante, e Deus mesmo fala, né? Que ele precisa ser amado de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo entendimento. Porque ou ele está no trono e ocupa o trono sozinho, ou a gente é idólatra. Isso. E a gente percebe facilmente que a gente é idólatra, né? Porque nem sempre ele está sozinho lá no trono. É verdade. Bem, aí o texto toma uma proporção que para mim é bem curiosa, que é bem pesada, né? Versículo 24 diz: Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências, né, seu desejo pecaminoso, do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, essa expressão, Deus entregou tais homens à imundícia. Deus entregou, Deus deixou assim. Então, você quer seguir seu caminho? Segue. Como é que isso soa para nós? Você quer ir por aí, se vira. Eu acho que se a gente parar e pensar humanamente, né? Se meu pai fala assim, Aline, agora você vai embora, se vira, porque isso, eu não vou te dar mais orientação. Eu acho que, né, humanamente, acho que é um desespero, né? Se não né? E aí eu fico imaginando Deus, né? Deus que cuida, que eu entendo que os meus caminhos, os melhores, né? Tudo que tem na minha vida, o melhor é estar com Deus, né? É muito impactante, né? Assim, Deus te disse assim, Aline, faz o que você quiser, eu sei que isso não vai dar certo, mas... Quer ir? Vai. E aí, realmente, assim, que tristeza, né? Mas é interessante que esse é o caminho que muita gente tem buscado, né? Independência. Por que eu tenho que escutar Deus? Por que eu não tenho que fazer isso? Por que eu tenho, né, de reprimir um sentimento, alguma coisa? Eu sinto isso, né? A gente tem toda essa questão hoje aí de nascer assim, agora eu quero ser assim e tal. Eu não vou nem entrar nesses detalhes, não. Não dá. Mas a questão é,
por que eu tenho que ser aquilo que ele quis para mim? Sim. Então as pessoas estão lutando pela essa independência, só que elas não percebem que o fato de Deus dizer assim, tá bom, você quer fazer? Então vai sem mim. Que isso é a ruína completa. O final é só destruição. Ele mostra aqui, né? Fala, você vai, mas vai acontecer isso, né? Você vai. Então, e é interessante assim, que pensando numa perspectiva divina, eu como Deus, pela rebelião que as pessoas estão provocando, eu poderia virar para as pessoas e dizer assim, mata ele. Ele não me obedeceu. Só que Deus não luta por essa obediência forçada, né? Que é assim, que é aí que ele se revela, né? Como Deus, desse amor que a gente não consegue compreender. Porque por pouco eu já não, né? Deixa eu falar com você. Por pouco eu já não quero ter relacionamento com você. Imagine, Deus, com tanta coisa que a gente faz, ele continua querendo um relacionamento, né? E um relacionamento íntimo. Não é nem aquele, assim, que você fala, não, eu voltei a falar com o Fábio, mas eu tô meio assim. Tá diferente, já não é a mesma coisa. Não é mais tão meu amigo, né? Não, e Deus é totalmente, né, assim, pleno no seu amor. E é pra a gente ficar constrangido, né? E a gente perceber, assim, por que eu realmente dou as costas, porque realmente eu não olho para ele, né, com todo esse temor, com todo esse amor que eu tenho como humano, né, vamos dizer assim, né, que eu não consigo, né, dimensionar o amor que ele tem por mim. Eu até tento entender, mas eu não consigo. Mas o amor que eu tenho como humano deveria ser pleno para ele, né? E a gente realmente faz tudo errado, né? Sem ele a gente está perdido, né? Bem, os versículos 26 e 27 falam de um prazer, né? E aí apontam para um prazer de verdade sexual. Sim. A maravilhosa e boa vida, ela soa para nós uma questão de uma vida que me traz prazer. Bem, o que está errado ou o que pode estar errado com a relação de prazer? Eu e o prazer. A princípio não tem problema, mas onde começa a ter problema? O que está errado aqui? Eu acho que o prazer, né, assim, realmente a gente tem que ter muito cuidado, porque o prazer da carne, né, o prazer que me leva a fazer coisas erradas, esse prazer a gente tem que ter muito cuidado. E que a gente tem que entender, assim, que a gente sempre quer alguma coisa a mais, né? Então, Deus nos deu a felicidade, a alegria e tal, mas a gente quer algo mais, né? Deus deu o relacionamento homem e mulher, mas a gente quer alguma coisa a mais. Então, eu acho que a gente busca sempre algo mais. E esse mais vem junto com o pecado. Se ele entrar em choque com a palavra... Com a palavra. Aí a gente precisa ter cuidado, porque aí a relação de prazer tá perigando. Sim. Isso é interessante, né? Porque... a relação de prazer, eu tenho filhos, eu quero que eles tenham uma vida feliz, né? E a gente vai construindo toda uma situação. Só que eu posso ser seduzido por inúmeras situações que provoquem, me lancem numa situação de pecado, né? Sim. Então não é o prazer a todo custo, não é o prazer da forma que eu quero. E todo prazer, só pelo prazer, ele também traz sofrimento, né? Porque eu não posso afastar, até na conversa com o Lucas na semana passada, a gente falou sobre isso. É que a relação de prazer, a busca pelo prazer desenfreado, tem colocado na cabeça das pessoas que o cristão não passa por sofrimento. Então, eu não posso sofrer. Eu tenho que ter só alegria. E isso não é vida, né? Isso é desumano, porque a vida é feita, infelizmente, neste mundo que a gente vive, a vida é feita de situações que fazem a gente sofrer. Né? Senão aqui seria o paraíso, né? A gente não precisava de céu. Pronto, já estamos mortos. Eu acho tão bacana. Foi uma expressão do The Chosen, né, que mexeu muito comigo. Quando o Tiaguinho, e Jesus fala com ele assim, né, Tiaguinho, lá na série, o Tiaguinho tem um problema no pé. Eu não sei se você viu. Não. Isso eu vou dar spoiler, porque isso não está na Bíblia. Tá. O Tiaguinho, o apóstolo, ele tem um problema no pé, e aí ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, o Senhor vai me mandar mesmo com autoridade para curar as outras pessoas? E aí Jesus fala, sim.
E ele fala assim, mas eu nessa condição? Aí ele, você queria que eu te curasse? Aí ele, sim, Senhor. Aí ele falou assim, mas todo mundo já tem esse testemunho de cura, mas poucos têm o que você pode dar, que é dar um testemunho mesmo tendo uma dificuldade. Eles, sem a cura, não vão me glorificar, mas você consegue me glorificar tendo essa dificuldade. E aí ele até brinca, né, na série. O que é mais fácil para mim? Lidar com o seu passo mais lento ou com a personalidade do Simão? Para mostrar perspectivas diferentes, né? Porque ninguém acha que tem um temperamento explosivo precisa ser curado. Não. Mas tem um nasceu com o pé torto, precisa. Bem, aí... Mas a frase que ele diz na série que mexeu muito comigo, ele diz assim, a cura é uma questão de tempo. Se você não for curado nesta vida, você vai ser curado na eternidade. Então, assim, lembre que você vai passar a eternidade curado. Isso é, para mim, assim, libertador, né? Porque elimina essa questão daquilo que me dá prazer, daquilo que me satisfaz. Eu preciso aqui, porque a gente fica mesmo assim, escravo e preso a esse mundo, né? Preso a esse mundo, querendo as coisas do mundo, não, né, de Deus. A gente só vê Deus se fizer aqui. Isso. E na verdade não é isso. Não é isso. Bem, aí no versículo de 28 a 32 é tragédia total, né? Tragédia total. O pessoal aqui está descambado geral. E a minha pergunta é, pode alguém que conheceu a Cristo chegar a esse ponto? Pode o pecado nos dominar de tal forma, ou isso aqui é apenas uma ilusão? Isso aqui é apenas uma metáfora. Paulo está usando uma historinha. Aquela de botar medo, né? Vem o bicho-papão, vai pegar você de noite e tal. Não. A palavra de Deus é verdadeira. Ela está aqui para que a gente realmente veja e fale assim, nossa, né? Aonde eu estou aqui nessa história, como que eu estou, né? Como você falou, né? Pega lá a enxada, bota para perto, vê o que está realmente faltando, né? Precisando melhorar. E é possível sim, é possível, porque somos pessoas, a gente tende, né, a fazer o errado, porque a gente tem que entender que sem essa direção de Deus, as nossas escolhas serão ruins. Isso a gente tem que ter clareza. Então, eu preciso entender que se eu me afastar de Deus, as minhas decisões serão totalmente erradas. Né? E daqui a pouco eu vou estar tão longe que pode até parecer que eu nunca estive aqui dentro. Sim, verdade. E, né, a gente tem inúmeros exemplos. Né? Nossa, a gente, né? E é o que minha mãe, ela sempre fala, e eu já falei sobre isso, sobre olhar o abismo, né? Ela fala assim, Aline, é assim, ó, você chega lá no abismo, dá uma olhadinha. Ah, não, mas eu só quero dar uma olhadinha. Quando você vê, você tá lá dentro, todo lanhado, você pode até sair do abismo, mas você vai sair cheio de marcas. Então, é mais ou menos isso. Nós estamos aqui na igreja, mas a gente quer ver o abismo, quer ver lá, né? Ver alguma coisa, e vai entrando, isso aqui. E quando você vê, você fala assim, não acredito, aquela pessoa tá assim, fez isso. E coisas assim que você se assusta, porque você, poxa, poderia sair da igreja e permanecer pelo menos uma pessoa, né, normal, vamos dizer assim, né? Não, mas fazem coisas, né? Se transforma num monstro. E aí a gente fala assim, nossa, realmente... E o problema é que a gente, às vezes, quer criar justificativa teológica. Eu amo quando as pessoas... Amo a ironia, tá, irmãos? Eu amo quando as pessoas vêm me perguntar, pastor, mas então essa pessoa, ela nunca foi crente. Aí ela está querendo discutir a salvação, se a pessoa era salva ou não era salva. Meu irmão, olha só, vamos olhar para um texto bíblico simples para você entender isso. A parábola do filho pródigo. Os dois filhos são filhos. Não fui eu que disse isso, foi Jesus que disse. Eles são filhos do mesmo pai. O pai da parábola é Deus. Então, você tem um filho que está lá servindo, ele é reclamão, ele é chato, ele quer a prioridade, mas ele está lá, ele está lá na casa, ele acha que ele é melhor do que o que saiu. O que saiu, ele foi para o abismo, para o fundo do poço, entendeu? Ele não foi pouquinho, ele foi muito. Sim. Ele se relacionou com prostituta, ele gastou o dinheiro todo, ele se embebedou, ele foi morar com os porcos. Percebe assim? Ele estava no fundo do poço. Quem olha para aquele cara, ele não parecia em nada o filho daquele dono da propriedade.
que é Deus, mais uma vez. Isso. Que ensinou os dois da mesma maneira. Então, que olhando amou os naquela dois. perspectiva, caramba, esse cara nunca pareceu crente. Então, o que a gente está mostrando para você é que existe uma caminhada para fazer a maravilhosa e boa vida, mas também existe uma caminhada para arruinar. Então, esse alerta, né, já caminhando para o final, ele não é só para mim, para a Aline, para você que está participando. É para a gente também olhar ao redor e perceber se as pessoas ao nosso redor estão caminhando assim. Porque eu tenho percebido que muitas vezes os crentes não se sentem responsáveis pela vida das pessoas que estão ao lado, os irmãos, mas deveriam ser. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, pastor, eu não falo nada do senhor, porque eu não quero esquentar a sua cabeça, mas eu vi, não falei nada. Eu falei, mas você errou, você deveria ter falado. Né? Porque se Deus mostrou para você, você era o agente de Deus para chegar até aquela pessoa e interagir. Então, começou com uma atitude simples, vou voltar as costas para Deus. A Aline falou, modo automático, não tratar a Bíblia como a única regra de fé e prática, então você trazer coisas. Tornou a mente cega. Já nem está percebendo mais, não está sentindo o que está fazendo. E aí Deus já não ocupa o trono. Você começou a idolatria, né? É sua esposa, seu marido, seu filho, é o dinheiro, é a casa, é aquilo, é o carro que você tem. Então Deus vai dizer assim, ok, vai lá, segue seu rumo. Você quer caminhar sem mim, eu não vou te forçar isso. E você está todo feliz, porque agora você não é obrigado mais a obedecer a Deus. Você está independente. Sim. Você já não é igual aquele crente careta que tem que ir para a igreja. Só que aí você começa a buscar o prazer a todo custo, porque é insaciável, né? O nosso prazer é insaciável. E o pecado toma conta, e no final você nem parece mais aquela pessoa que um dia amou Jesus e disse, né? E eu peço a Deus que nunca deixe de me escandalizar quando eu vejo que alguém que esteve entre nós hoje parece uma pessoa que nunca esteve entre nós. Eu acho que a gente sofre pouco por causa disso. É a minha impressão, né? Sim. As pessoas são e o máximo que a gente faz é comentar. Ih, fulano está desviado. Você viu fulano agora está assim. Mas falta choro, falta clamor, falta ação mesmo de ir na direção das pessoas. E o que a gente quis mostrar para você é que é possível, em vez de caminhar para uma maravilhosa boa vida, caminhar para uma triste e dura vida. Verdade. E que talvez muitos crentes estejam fazendo essa escolha e tomando essa decisão. Bem, você queria compartilhar mais alguma coisa? Não, perfeito. Muito bem. Então, nós vamos orar para encerrar. Aline, pode orar para nós? Grandioso Deus, eterno e bendito Pai, te louvamos por esse momento, Senhor, por perceber, Senhor, que Tu és claro, Senhor, conosco. Tu, Senhor, colocaste a Tua palavra, Senhor, perto da gente, para que a gente percebesse, meu Pai, o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua repreensão, Senhor. Queremos, meu Pai, fazer uma igreja, meu Pai, forte, Senhor, realmente uma igreja que tem um foco em Ti, Senhor. Que possamos, meu Pai, ter uma comunidade, meu Pai, com desejo, Senhor, de sair por esse mundo, falar das Suas maravilhas, mas principalmente, meu Pai, olhar para dentro da nossa comunidade e cuidar um do outro. Senhor, abençoe, Senhor, o nosso pastor, Senhor, a nossa liderança. Abençoe, Senhor, a nossa comunidade. Que possamos, meu Pai, ser luz nessa comunidade daqui de Cavalcante. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe. Tchau.